Agora sim, liberei o microfone aqui. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso artigo 7º, né? LDB. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública, né? Então, ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da prova e da aula marcada para o dia em que. Vamos até aqui, segurar até aqui. O que significa esse ponto aqui? Ó? Tá trazendo aqui um direito para uma galera. Para qual galera? Para aqueles que, né, manifestar um requerimento, motivar um requerimento prévio e motivado, né? Se é um requerimento escrito, né? Então, beleza. O que acontece? Isso aqui é a garantia, é um direito constitucional, tá? É um direito individual constitucional garantido pela nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então, a LDB, obviamente, vai trazer isso, né? Porque a lei, a fonte da lei, né, é a Constituição. Então, o que acontece? No caso da LDB aqui, é a Constituição mesmo, né? Aí é que é a Constituição. Tá falando que o aluno regularmente matriculado, seja numa instituição pública ou seja numa instituição privada, esse camarada, ele tem assegurado, né, uma liberdade de consciência e de crença. E se ele apresentar um requerimento prévio e motivado, ele pode ausentar-se de prova ou de aula marcada, tá? Exemplo prático, tá? Se alguém for adventista, não se ofenda com esse exemplo. É o exemplo mais visível que está, acho que, na realidade de todo mundo. Sou adventista, certo? Não posso, eu não sei como que fala o nome, então me perdoa, tá? Mas eu sei que no sábado eles não podem frequentar a aula, certo? E nem trabalhar. Algo desse tipo. Por uma consciência, por uma crença. Ok? Tem direito a ter essa liberdade de consciência e crença? Tem direito de ter essa liberdade de crença, de não fazer nenhuma atividade no sábado. Tem total liberdade e isso é garantido pela Constituição. Então, um estudante que está numa escola pública ou privada tem esse direito. Ele, sendo adventista e tiver alguma aula, prova ou atividade no sábado, ele vai apresentar o requerimento prévio e motivado e não vai fazer essa atividade no sábado. Tá? É isso. Esse é o exemplo mais claro que vem à minha mente aqui agora. Ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhes atribuir, a critério da instituição e sem custo para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas. Então, para esse camarada, vai ter prestações alternativas. E a lei traz duas prestações alternativas. Primeira dela, prova ou aula de reposição. Tá, você não veio no dia, não pode vir no sábado, mas você vai ter uma prova ou uma aula de reposição, ok? Só que essa prova e aula de reposição tem que ter a anuência expressa desse estudante, beleza? Então, olha só, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, preferência no turno do aluno, ou em outro horário agendado com anuência expressa, ok? Ponto 2. Qual que é a segunda alternativa? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Veja que no primeiro, né, você faz com anuência, tem essa questão da anuência expressa. Já no 2, o trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa não fala isso. Então, quem define é a instituição. Mas ela pode definir qualquer tema, qualquer objetivo? Não. Olha só o que diz o parágrafo seguinte. O cumprimento das formas de prestação alternativa. Quais são as formas alternativas? Ou repor essa aula, ou dar a prova, ou repor a prova, certo? Se for prova, repõe a prova, ou repõe a aula. Ou pode ser um trabalho escrito com o tema que a instituição definir. Só que olha só, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos. Então, é um critério de avaliação? Vai suprir isso aí, beleza?
inclusive regularização do registro de frequência. Então, vai regularizar a frequência desse camarada. Vai substituir a obrigação original e ainda vai fazer a regularização da frequência. Beleza? Artigo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, então veja, as instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à educação do seu funcionamento, as medidas previstas nesse artigo. Vamos ler de novo? As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos. Veja que isso foi incluído em 2019. Então aqui ele está dizendo, olha, vocês têm 2 anos para implementar isso aqui. Tem que garantir a liberdade de consciência e crença. Mas já passou esses 2 anos, então hoje é obrigatório. Dificilmente cairá numa prova, mas, né, vai que. Né? O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar. Então, veja, é instituição pública e privada, mas não se aplica ao ensino militar. Tá? Da Organização da Educação Nacional. Da Organização da Educação Nacional. Tema, vamos começar a partir do artigo 8. Acho que pode ficar para o próximo vídeo, né? Esse vídeo aqui já vai ter um tempo considerável. Então, lembrando que a gente falou de quem? Liberdade de consciência e crença. Tá? Liberdade de consciência e crença. O aluno tem direito? Sim. Tá? Só que tem que ser mediante prévio e motivado requerimento. Ok? E isso vai ser analisado, é óbvio. E aí, com isso, ele pode se ausentar de uma prova, de uma aula, né? Seguindo os preceitos da sua religião. Se a sua religião proíbe, né, em determinado dia, que ele não possa fazer nenhum tipo de atividade nesse dia, se a escola tiver uma avaliação ou tiver uma aula nesse dia, vai ter que repor. Né? Então, e aqui veja que não fala nem de escola, né? Fala em instituição de ensino público e privado. Então, pode ser uma universidade. A ocorrência disso em universidade é muito maior, né? Porque algumas aulas, práticas de laboratório, algumas coisas acontecem no sábado, né? E aí vai ter que ver uma prestação alternativa para esse aluno. Lembrando, sempre com requerimento, né, prévio e motivado. Não é de qualquer jeito, tá? Muito bem, então vamos lá para o próximo vídeo.